After more than 30 years, the mystery was finally solved. Bem-vindo ao Watch Mojo Brasil. E hoje veremos 20 casos arquivados que foram finalmente resolvidos. And I look and I say, well, what's up? And she's like, I've been trapped in here. And he won't let me out. It's me and my baby. Nessa lista veremos os casos de crimes mais infames que ficaram sem solução por muitos anos antes de serem finalmente resolvidos. Qual desses casos arquivados você espera que os investigadores consigam uma brecha? Conta aqui nos comentários. A morte de Nova Welsh. Em 1981, a mãe de 2 filhos, Nova Welsh, de 24 anos, tinha acabado de se separar do seu parceiro, Osman Bell, e estava começando a namorar novamente. Welsh teria deixado Bell porque ele era violento com ela. Em 18 de agosto daquele ano, o seu corpo foi encontrado em um armário na sua casa. Um pedaço de goma de mascar havia sido usado para fechar o armário. O amigo de Welsh recebeu uma carta manuscrita anônima, supostamente de uma mulher que viu Welsh sendo atacada pelo homem com quem ela estava namorando. Em 2017, mais de 35 anos depois, Bell foi acusado do assassinato de Welsh, depois que o seu DNA foi encontrado no chiclete e no envelope da carta. Ele foi considerado culpado de homicídio culposo e recebeu uma sentença de 12 anos. O sequestro de Jacob Wetherling. Por quase 3 décadas, o desaparecimento do jovem Jacob Wetherling permaneceu sem solução. Em 22 de outubro de 1989, Wetherling estava voltando para casa de bicicleta quando foi sequestrado por um homem usando um gorro com máscara. Ele nunca mais foi visto. It's something that really changed the lives of both children and parents here in the state. Várias pessoas foram questionadas sobre o incidente, mas ninguém foi oficialmente acusado. Em 2014, quando os investigadores revisitaram o caso, o nome de Danny Heinrich veio à tona. Depois que a polícia encontrou materiais ilícitos em sua casa, Heinrich decidiu confessar e assumiu a responsabilidade pela morte de Wetherling. Ele fez um acordo judicial com as autoridades, o que o impediu de ser acusado do assassinato. Heinrich later told police where he buried Jacob's body in exchange for prosecutors dropping potential kidnapping and murder charges. Em vez disso, ele foi condenado a 20 anos de prisão por posse de materiais ilícitos. O assassinato de Anna Palmer demorou mais de uma década, mas técnicas inovadoras de DNA finalmente encerraram esse caso. Em setembro de 1998, a jovem Anna Palmer voltava de uma reunião com uma amiga quando foi atacada na varanda da frente da casa de sua família em Salt Lake City, Utah. A mãe de Palmer voltou para casa e encontrou a sua filha pálida e fria, com várias facadas. Ela foi declarada morta no hospital. Em 2010, evidências de DNA nas unhas de Palmer foram examinadas e ligadas a um homem chamado Matthew Breck. And 13 years after her murder, Anna Palmer's family found closure when forensic experts found DNA under her fingernails that led them to her killer, a man already serving a 10-year sentence in Idaho. Breck, que morava perto dos Palmers na época, foi condenado à prisão perpétua. O assassinato de Joyce McLean. 8 de agosto de 1980 foi a última noite em que a estudante do ensino médio Joyce McLean foi vista por sua família. Naquela noite, McLean saiu para correr e nunca mais voltou para casa. That night was one of the first times I didn't worry because she was on foot. What was the last thing she said? See you later, Mom. O seu corpo foi encontrado 2 dias depois, logo atrás da sua escola. Poucas horas depois do desaparecimento de McLean, um jovem chamado Philip Fournier sofreu um grave acidente após roubar um caminhão. O acidente o deixou com ferimentos graves na cabeça. No entanto, ele finalmente confessou ao seu padre e à sua mãe que havia matado McLean. Essas confissões permaneceram em segredo até 2016, quando ele foi preso e acusado do assassinato de McLean. Police say Fournier was a person of interest from the start, but it is only now that they felt they had the evidence they needed. A defesa de Fournier alegou que o seu traumatismo craniano distorceu a sua memória, levando a confissões apressadas. Independente disso, ele foi considerado culpado. O assassinato de Irene Garza. Demorou 56 anos para o assassino de Irene Garza ser acusado. Today, we can say that after a long wait of approximately 56 years is the beginning of bringing justice to the community. Garza era uma professora e rainha da beleza em McAllen, Texas, que foi à igreja para se confessar em abril de 1960 e nunca mais foi vista com vida. O seu corpo foi descoberto dias depois em um canal. O primeiro e praticamente único suspeito no caso foi o padre John Fite, o padre que ouviu a confissão de Garza. Fite was the prime suspect almost from day one. His slide projector had been found in the canal near Irene's body, and he had scratches on his hands. No entanto, de alguma forma, o caso foi arquivado. Fite confessou aos oficiais da igreja que mantiveram o seu segredo por décadas. Ele não contestou em um caso separado de agressão sexual, mas permaneceu no sacerdócio.
Foi quando um novo promotor assumiu o cargo que Faith foi julgado e condenado pelo assassinato de Garza, morrendo na prisão em 2020. O assassinato de Sherry Rasmussen. Sherry Rasmussen viveu uma vida aparentemente perfeita. Ela era casada com seu amado marido, John Rotten, e aos 29 anos já era diretora de enfermagem em um centro médico. Tudo isso teve um fim sombrio em 24 de fevereiro de 1986, quando Rotten voltou para casa e encontrou Rasmussen morta no chão da sala. Sherry was bludgeoned and then shot several times at close range in the chest by rounds that almost all of which would have been fatal immediately. But not before fighting for her life against her killer. Os investigadores concluíram que foi um roubo que deu errado, mas o pai de Rasmussen estava convencido de que era a oficial da polícia Stephanie Lazarus, que tinha um relacionamento com Rotten. Os detetives zombaram da ideia, dizendo que ele assistia muita televisão. Demorou 23 anos para Lazarus ser condenada usando evidências de DNA. Within a few months, had put together a case implicating one of their own colleagues, one of the most shocking outcomes of a murder investigation in the history of the LAPD. Lazarus está atualmente cumprindo prisão perpétua. Os assassinatos de Peterson Schussler. Os irmãos John e Anton Schussler e o seu amigo Robert Patterson deixaram a sua casa em Chicago em 16 de outubro de 1955 e nunca mais voltaram. Os meninos fizeram uma viagem ao centro da cidade para assistir à exibição do documentário da Disney The African Lion e foram vítimas de um assassinato desconhecido. Os seus corpos foram encontrados em uma vala depois de 2 dias. Mais de 2 décadas depois, enquanto investigava o desaparecimento da herdeira milionária Ellen Voorhees Brack, a polícia descobriu que Kenneth Hansen supostamente se gabou de ter matado os 3 meninos. Quase mais 2 décadas se passaram antes que Hansen fosse preso e acusado das mortes dos meninos. Ele ainda declarava sua inocência, mas morreu na prisão. O sequestro de J.C. Duggar. Por 18 anos, J.C. Lee Duggar parecia ter desaparecido da face da terra. Em 1991, Duggar estava a caminho do ponto de ônibus em Myers, na Califórnia, quando o criminoso sexual condenado Philip Garrido e a sua esposa Nancy a sequestraram. She reaches the road. A gray car pulls up. A stranger rolls down the window. And his hand shoots out and I just feel numb. He had shocked her with a stun gun. O incidente foi testemunhado pelo padrasto de Duggar, que tentou, sem sucesso, perseguir o carro. Ela permaneceu em cativeiro até 2009, onde deu à luz a 2 filhas, quando Garrido fez uma viagem a um campus universitário com as 2 meninas. Observando o seu comportamento suspeito, um funcionário do campus alertou o escritório de condicional. This is the place where JC was held prisoner for 18 years, and where police say she was forced to raise the 2 children she had with the kidnapper. Garrido foi levado para interrogatório acompanhado por Nancy, Duggar e suas filhas. Durante o interrogatório, Garrido acabou confessando. Duggar e suas filhas estavam finalmente livres. O assassinato de Jessica Lynn King. Jessica Lynn King era uma estudante brilhante e uma cheerleader, cuja vida terminou brutalmente em 16 de março de 1991. Jessica was a popular cheerleader, an honor student and a talented performer. Who could possibly want this young, talented girl dead? Depois de desaparecer por 2 dias, o corpo espancado de Kim foi encontrado em um cemitério em West Jefferson, no Ohio. A polícia primeiro suspeitou do seu namorado, mas isso foi descartado pelas evidências de DNA. O verdadeiro assassino foi pego 17 anos depois, quando o DNA da cena do crime combinou com o de Marvin Lee Smith. Smith estava sob fiança e morava em Columbus, Ohio, quando o incidente ocorreu. 17 years to the day after Jessica King was murdered, detectives on the case learned that a DNA match had been found. The suspect was an ex-con named Marvin Lee Smith, Jr. Em troca de evitar a pena de morte, Smith se declarou culpado do crime e foi condenado a 30 anos de prisão. Os assassinatos de Minnie e Ed Murray. Na véspera de Natal de 1985, os corpos de Minnie e Ed Murray foram encontrados em uma área florestal isolada no estado de Washington. O casal de idosos foi baleado nas costas e jogado na mata. I was out scouring the different county roads when I got the call over the radio. It said they had found their bodies. A friend of mine was the one that found them. As suspeitas foram lançadas sobre 2 irmãos, traficantes de drogas locais, John e Rick Reef. Mas a polícia não tinha provas suficientes para levar os homens a julgamento. Porém, as testemunhas estavam com muito medo de falar. E em 2012, quase 3 décadas depois do crime inicial, a polícia tinha depoimentos incriminadores suficientes para viajar ao Alasca para prender os irmãos. Infelizmente, a justiça só pôde ser feita a um dos irmãos, já que John Reef morreu uma semana antes da prisão.
You know, we spent all these years working up to this, and the day we get the warrant, he's dead. But I knew that Rick Rife was still alive, so we knew we had to get on this now. Rick foi considerado culpado e condenado a 103 anos de prisão. O assassinato de Diane Maxwell. Diane Maxwell, de 25 anos, trabalhava como operadora de telefonia para a empresa de telecomunicações Southwestern Bell. Em 14 de dezembro de 1969, ela estava a caminho do trabalho quando foi levada para um barraco próximo, agredida e morta. Diane was just 25 years old, a single mother of a 4-year-old son. Well, I would tell you that it was the most devastating thing I'd ever experienced. A investigação não conseguiu pistas promissoras, mas a polícia preservou um conjunto de impressões digitais encontradas no carro de Maxwell. O caso foi reaberto em 2003 por instância do irmão de Maxwell. A essa altura, as impressões digitais puderam ser rastreadas até James Ray Davis, um criminoso com uma longa ficha criminal. James Ray Davis spent the majority of his adult life incarcerated. Auto theft, forgery, assaults. Davis confessou o assassinato e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os duplos assassinatos de El II. Quando foi preso em 2003 pelo assassinato de 2 policiais de El II, Califórnia, George Manson era um avô de 69 anos que vivia uma vida tranquila em um subúrbio da Carolina do Sul. Em 1957, Manson agrediu 2 casais adolescentes e roubou seu veículo. The man, a white male in his early 20s, demanded their money and jewelry. Then he ordered the 2 couples to get out of the car. Ele estava fugindo do local quando os policiais Richard Phillips e Milton Curtis o pararam por infração de trânsito. Temendo ser preso por seu crime anterior, Manson disparou a sua arma de fogo contra os policiais, ferindo-os mortalmente. A impressão digital de Manson no veículo abandonado e uma cicatriz que ele sofreu de uma bala disparada pelo policial Phillips foram fundamentais para prendê-lo. Nearly 5 decades after the crime, Mason was arrested and charged with murder. O misterioso tiroteio de Roy McCaleb. Quando Roy Joe McCaleb foi baleado e morto durante o sono em 22 de setembro de 1985, a sua esposa Carolyn Crescent Wilson afirmou que foi obra de um intruso. Quando ela foi questionada, Crescent Wilson disse à polícia que havia sido atacada por um homem 10 dias antes e o mesmo homem havia agredido novamente. Sem nenhum suspeito, o caso acabou sendo arquivado até 23 anos depois, quando foi reaberto e reexaminado. We knew it, and everybody that knew the situation knew it. But some of her friends, oh, she couldn't do that. But she said, I did it now, and that's what we really wanted to hear. Crescent Wilson foi presa depois que os investigadores descobriram uma manobra para sacar 2 apólices de seguro de vida de McCaleb. Na época da sua prisão, Crescent Wilson tinha 71 anos e sofria de lúpus e mal de Alzheimer. Ela se declarou culpada do assassinato e foi condenada a apenas 6 meses de prisão. There's not a lot of evidence to go on, and you can find yourself in a situation where you know someone's guilty, but you might not have the kind of proof you need to get it to court. O assassinato de Susan Schwartz. Um baralho de cartas de arquivos arquivados foi fundamental para resolver o assassinato de Susan Schwartz, de 22 anos, em 1979. Investigators handed out 52 unsolved cold case playing cards, including Susan's, in state prisons 3 years ago, hoping to solve over 60 homicides and missing persons cases. Schwartz encontrou seu fim nas mãos do marido da sua amiga, Gregory Johnson. Johnson foi supostamente violento com a sua esposa e Schwartz a ajudou a sair de casa e do estado com seu filho. Esse ato de amizade não caiu bem com Johnson, que detestava Schwartz por se intrometer no seu casamento. Johnson o dirigiu até a casa dela, arrastou-a para fora do chuveiro e a matou com um tiro. Police say the 57-year-old suspect shot and killed Susan Schwartz in 1979 inside her Linwood home. Ele permaneceu em liberdade até 2010, quando um presidiário viu o rosto de Schwartz em uma carta do baralho e lembrou de Johnson confessando o assassinato. Johnson foi preso e condenado a 24 anos de prisão. Os crimes familiares de John List. Em 9 de novembro de 1971, John List eliminou toda a sua família em sua casa em Westfield, Nova Jersey, e basicamente desapareceu. When police arrived, they entered the house through an unlocked window. The house was cold and there were no signs of activity, but they heard music. O massacre brutal só foi descoberto quase um mês depois, e nessa época, List já estava a centenas de quilômetros de casa. Nos 18 anos seguintes, List se estabeleceu em Denver, Colorado, onde assumiu um novo nome, tornou-se contador e até se casou novamente. Em 1989, o caso estava quase arquivado quando foi apresentado no America's Most Wanted. Um vizinho de List assistiu o programa e logo chamou a polícia. And it just all started adding up gradually.
that he was an accountant and a Lutheran, and that he had a scar behind his ear, and that he was well put together and a classy dresser. Ele foi preso em seu local de trabalho e extraditado de volta para Nova Jersey, onde foi julgado por seus crimes. Ele morreu na prisão em 2008. O afogamento acidental de Dalbert Apportion. O caso mais antigo dessa lista, o aparente assassinato de Dalbert Apportion, levou mais de 70 anos para ser resolvido. Em julho de 1933, o jovem Apportion foi declarado desaparecido por sua família e 6 dias depois o seu corpo foi encontrado flutuando na Baía de San Diego. O corpo de Apportion foi mutilado, provocando medo na cidade de um assassino degenerado. Enquanto investigava o caso, a polícia conversou com Jack Comfort, um amigo de Apportion, que alegou estar pescando com o menino quando ele acidentalmente caiu na baía. Essa possibilidade foi, no entanto, descartada pelo legista. Décadas depois, em 2005, os detetives declararam oficialmente que foi um acidente, atribuindo os ferimentos do menino a crustáceos e peixes. O desaparecimento de Ethan Pitts. Ethan Pitts saiu de casa para o ponto de ônibus escolar na manhã de 25 de maio de 1979 e nunca mais foi visto por seus parentes. At the end of the school day, when he didn't come home, his mom calls police. By that time, several hours had passed before anyone had any idea that there was something wrong. Those were crucial hours for an investigation. O desaparecimento do menino ganhou atenção nacional e ajudou a criar vários movimentos que foram fundamentais para conter os sequestros de crianças. Sem pistas promissoras, Pates foi declarado legalmente morto em 2001. O caso, porém, foi reaberto oficialmente em 2010. 2 anos depois, a polícia recebeu uma denúncia do cunhado de Pedro Hernandes, que trabalhava em uma bodega próxima na época do desaparecimento de Pates. The Pates family has waited a long time, but we finally have found some measure of justice for our wonderful little boy, Eitan. Hernandes teria confessado ao seu grupo de oração nos anos 80. Ele admitiu à polícia que havia atacado Pates e está cumprindo prisão perpétua. O assassino BTK. Os assassinatos de BTK começaram em 1974, quando a família Otero, de Wichita, no Kansas, perdeu 4 dos seus membros em 15 de janeiro. Daquela época até 1991, o assassino reivindicou mais 6 vidas e enviou cartas misteriosas à polícia nas quais se gabava dos seus crimes. His spree lasted from 1974 to 1991. During which time he claimed 10 lives. Depois de 1991, as mortes cessaram e as cartas também. O caso gradualmente esfriou e provavelmente teria permanecido assim se o assassino não tivesse reacendido a sua correspondência por escrito com as autoridades. A polícia descobriu mais tarde que o assassino BTK era um oficial da igreja chamado Dennis Rader. Boy Scout leader, churchgoer, Air Force veteran, husband and father, admitted to being BTK. Rader enviou seus escritos em um disquete e os metadados foram rastreados até ele. Ele recebeu 10 sentenças consecutivas de prisão perpétua por seus crimes. Os sequestros de Ariel Castro. Desde 2002, Ariel Castro sequestrou 3 jovens e as manteve prisioneiras em sua casa por mais de uma década. Todas as 3 mulheres, Michelle Knight, Amanda Berry e Georgina de Jesus, foram agredidas por Castro durante todo o tempo em cativeiro. This nondescript house played a huge role in the fact that it could help Ariel Castro in keeping a human prison going. Em 6 de maio de 2013, 10 anos depois de ter sido sequestrada, Berry conseguiu escapar da casa de Castro com a sua filha de 6 anos. Um vizinho a ajudou a chamar a polícia, levando ao resgate das outras mulheres e à prisão de Castro. Our first glimpse at those tense moments when Cleveland police pried open the front door of Ariel Castro's home, freeing Gina de Jesus and Michelle Knight. Ele foi indiciado por quase 1.000 acusações criminais, incluindo sequestro, agressão, abuso infantil e homicídio qualificado. Ele foi condenado à prisão perpétua, mas se enforcou em sua cela cerca de um mês depois. Antes de continuarmos, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tem vídeo novo todos os dias. Me conta aqui nos comentários qual conteúdo você quer ver aqui no canal. O assassino de Golden State é um dos casos arquivados mais notórios da história do crime. Entre 1974 e 1986, uma série de crimes prevaleceu em todo o estado da Califórnia, que se acredita terem sido cometidos por 3 pessoas diferentes. The Golden State Killer vanished in the 80s, gone for decades, until investigators say a key piece of DNA evidence connected the dots just days ago. À medida que a tecnologia de DNA avançava ao longo dos anos, amostras de diferentes crimes mostraram que todos foram orquestrados por uma pessoa.
A escritora policial Michelle McNamara o nomeou o assassino Golden State. Em abril de 2018, o ex-policial Joseph James DeAngelo foi preso depois que os investigadores combinaram um DNA da cena do crime com o de um dos seus parentes. Law enforcement sources telling ABC News they used a genealogy website to help connect Joseph DeAngelo's DNA to past crime scenes, taking that evidence and then comparing it with family members within the online database until they found their suspect. DeAngelo tinha 74 anos quando foi condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. E aí, você já conhecia algum desses casos? Confira esse outro clipe recente do Watchmojo Brasil e certifique-se de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos.